um pouco distintos, mas igualmente importantes. Mas vamos fazer uma oração para a gente começar. Vamos abrir o coração. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Nós estamos aqui em família, reunidos, Pai, para aprender um pouquinho mais da tua palavra. O Senhor preparou esse momento para que a gente pudesse estar aqui discutindo sobre esses temas que o Senhor já tem colocado em nossos corações, para que nós possamos aprender mais sobre o seu reino, aprender mais sobre os valores do seu reino. Senhor, e não ficar somente no nosso intelecto, somente na nossa cabeça, mas que a gente possa colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, Senhor. E nós pedimos que, a partir desse momento, que nosso coração seja um solo fértil, para que a semente chegue, entre, Senhor, ela possa brotar, crescer e fazer diferença dentro dos nossos corações. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, hoje é a lição 5 e a lição 6. Vamos tentar não prolongar muito hoje, apesar de que eu sempre falo e não consigo, falo muito, tentar não prolongar muito, mas eu não consigo ser tão simples assim. Mas vamos lá, lição 5. Lição 5 vai fazer bastante sentido aí para os adultos, para as pré-adolescentes, adolescentes, conceitos que vocês vão colocando na mente, porque nós vamos falar sobre casamento. Lição 5 vai falar que casamento é para sempre. Casamento é para sempre. E aqui Jesus, lembrando, ele está no monte, ele está dando um ensinamento gigantesco, falando sobre vários assuntos, mas todos os assuntos que moldam os valores do ser humano, moldam os valores dos seguidores de Cristo. Então nós já falamos sobre bem-aventurança, falamos sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo, nós falamos sobre que Jesus ele veio para cumprir a lei, nós falamos sobre homicídio, agora nós vamos falar sobre adultério e casamento e divórcio. Temas bastante, como é que eu posso dizer? Que palavra que eu posso usar? Delicado. Delicado é uma boa palavra. Delicado, mas delicado porque nós estamos nos dando com problemas, né? Então, quando alguém está prestes a se divorciar, quando o casamento está prestes a acabar, é muito difícil a gente falar sobre esse tema. Mas ele não é nem um pouco duvidoso em relação ao que Jesus diz. A Bíblia é muito clara que o casamento é feito para ser para sempre. E o casamento, queridos, para quem já é casado aqui, nós temos 2 casais, e eu estou sem a minha esposa, mas a gente também sabe um pouquinho sobre isso. Casamento não é fácil. Casamento não é nem um pouco fácil. Eu não sei quem que inventou a ideia de vir uma pessoa com os ensinamentos dos seus pais e juntar com outra pessoa com outros ensinamentos, com outros pais, com outra realidade, e juntar os dois numa casa e trancar eles lá. Não faz o menor sentido. É difícil. Coisas simples se tornam gigantescas nos primeiros anos de casamento. Porque um guarda o leite na geladeira, o outro deixa fora, até que abra. E de repente isso pode ser um problema. E um, depois que toma banho, pendura a toalha lá no box mesmo, o outro quer levar no varal. E tem muitas coisas, um gosta de apertar a pasta de dente ali embaixo, o outro aperta em qualquer lugar, tanto faz, qualquer lugar é lugar, desde que a pasta saia da minha escova. Então, é porque isso. Tá falando de experiência. São exemplos reais. Passeado e passeado. Sabe por quê? Porque isso todo dia fica grande. E
Isso num dia que está tudo bem é uma coisa, mas no dia que não está tudo bem, a hora que você chega e o chinelo está ali onde ele deveria estar lá, é muito difícil. Estar dentro de um casamento é muito difícil. Existem muitas coisas que cooperam para que dê errado, mas Deus, Ele pensou nisso desde o começo e Ele criou a união para que seja eterna, para que seja até o fim, para que seja até que a morte se separe. Ele diz: deixará o pai a tua mãe, deixará o homem a teu pai e tua mãe, e se unirá a mulher, que também vai deixar seu pai e sua mãe, e eles serão um. E para ser um, não é assim depois do sim, depois do casamento. Não, para ser um não é mais. Mas temos que ser intencionais. É que eu gosto dessa palavra porque a gente às vezes pensa que o Evangelho, quando a gente aprende, quando a gente começa a conhecer, tem muitos conceitos do reino, às vezes as pessoas têm a falsa ideia de que a partir do momento que a gente sabe de algo, isso vai ser natural, vai ser por osmose, vai ser natural, tranquilo. Aprendi aqui que eu sou o sal da terra e a luz do mundo, viverei como sal da terra e a luz do mundo. Está escrito aqui, é simples, mas não é assim. A gente tem que ser intencional. Então a gente precisa acordar e falar: não, eu preciso dedicar um tempo para Deus. Eu preciso dedicar, eu preciso colocar a agenda, eu preciso marcar, eu preciso fazer com que esse momento aconteça, porque senão nós somos engolidos pela nossa rotina. Quando a gente menos percebe, acaba o dia e nós nem conversamos com nós filhos. As coisas não são por osmose, e no casamento também não. A gente precisa ser intencional. A gente precisa entender que são pessoas diferentes. E por isso a necessidade da igreja, como uma família, treinar as pessoas para isso. Treinar as pessoas para isso. E se Deus quiser, esse ano nós teremos um encontro de casais programado para esse ano. Porque nós precisamos treinar as pessoas. Bom seria treinar já desde antes. E aí eu gosto, sempre que eu estou falando de casamento, usar o exemplo que o Douglas Gonçalves falou, e aquilo não é doido demais. Porque a sociedade, ela age de uma maneira para muitas coisas, mas quando o assunto é casamento é diferente. Então, por exemplo, o que ele fala? Se o ser humano, o indivíduo, resolve que quer dirigir, eu quero dirigir, quero começar a dirigir. O que tem que acontecer? Primeiro, você precisa ter mais de 18 anos. E depois, você precisa fazer um curso. Você precisa fazer um curso, primeiro teórico, depois um prático, faz uma prova teórica, faz uma prova prática, e alguém vai dizer que você está pronto. E a gente sabe que a gente não está pronto depois que esse alguém diz. Né? A gente vai, mas alguém precisa chancelar e falar assim, ó, ok, você já pode ir para a rua. Você fica um tempo com a permissão para dirigir, não pode cometer nenhum delito, senão você perde. E depois de um ano você tem a sua CNH ali, que vai permanecer por alguns anos. Então alguém vem falar, você precisa se preparar para dirigir. Aí de repente você pensa e fala assim, quero me formar, quero ser um médico, quero ser um advogado, quero ser um contador, enfim, quero ter uma profissão. A sociedade vem e fala o que para você? Você precisa se preparar. Primeiro, termine o ensino médio. Depois, escolha um curso superior. Faça esse curso. Faça várias provas. E no final, alguém vai te dar um diploma falando, olha, você está pronto para essa profissão. E nós também sabemos que nós estamos. Mas alguém está dizendo que você está no caminho, está aqui o certificado, você pode ser esse profissional. Mas quando alguém olha para o outro e fala, vamos casar? O Estado vem e fala assim, assina aqui. Pronto. Você está pronto. Cara, não faz o menor sentido.
é só assim aqui. A gente precisa entender que são realidades diferentes. Que o homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra forma. Que olhando o mesmo problema, cada um vai pensar numa solução completamente diferente. A gente vem já com certezas da nossa família que a gente só viveu aquilo e só aquilo é normal. E de repente, você lidar com outra pessoa que nunca nem ouviu falar sobre aquilo, você fala, como não, Deus? Eu dei assuntos aleatórios aqui, mas são assuntos pequenos, bobos. E que quando você está junto, isso pode dar problema. Mas Jesus, ele veio aqui e vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Naquela época era mais difícil ainda. Homens tinham várias mulheres, isso era comum. Era comum para a realidade daquela época, mas nunca foi o plano de Deus. É importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes as pessoas até, não, porque na Bíblia é normal, Abraão tinha várias mulheres, foi o pai da fé, Davi, o rei, um homem segundo o coração de Deus, e teve várias mulheres, Salomão, isso e aquilo e tal, mas quando Deus criou Eva, ele só criou Eva, né? Parou aí? Adão, é aquilo. Para você. Só ele não falou, ó, tá aqui Eva, tá aqui não sei quanto, tal, tá. Vem aí, vem com quem dá certo e. Por isso que, quando a gente tiver dúvida sobre qualquer tipo de assunto, vamos voltar para o início. Vamos ver como Deus planejou, como Ele queria que fosse. E Ele só criou Eva. Só. Agora, aqui. Então, por mais que aconteceu, não é normal. Então vamos lá, Jesus, ele começa a falar e a gente já ouviu muito que Jesus disse sobre. Vocês ouviram o que diziam? Vocês ouviram o que foi dito? Então ele vai começar falando sobre adultério e depois ele vai falar sobre divórcio. Sobre dois temas relacionados ao casamento. Então, se alguém puder ler Mateus 5, do 27 ao 30, e depois outro ler do 31 até o 32. Então, primeiro sobre o adultério, quando Jesus vai falar ali a partir do 27. Mateus 5, do 27 ao 30. E como vocês já lembram da outra aula, eu gosto de ver várias versões. Não se sintam constrangidos se eu falar. Agora eu vou ler a mesma coisa, mas é a mesma coisa com outras palavras. Ajuda a gente a entender. Quem quiser pode ler. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser ele todo lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ele todo ele para o Versículo 28. Alguém tem outra tradução diferente? Você leu lá? NVI. Alguém tem outra diferente da NVI? Alguém tem NVT, NTLH? Tem a versão da própria revista, né? A própria revista que mais dificulta o entendimento, porque é muito culto, mas vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Atentar numa mulher. O que é atentar numa mulher? Você sabe? Atentar numa mulher. Qualquer um que atentar numa mulher. Quase. Estamos no caminho. Mas é muito O atentar difícil. é olhar maldoso, Mulher maldoso. Você está se atentando a ela, você Você sabe? está se Onde o seu foco atentando. está. A sua atenção Sabe? está nela. É isso aí. Alguém tem outra tradução? Não? Acho que a gente tem bem parecido com ele. É. O que
cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Com cobiça, que é uma palavra legal aí. Alguém tem outro? Acho que não. Aqui eu tenho a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que diz: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. A Viva diz: qualquer um que até mesmo olhar para uma mulher com cobiça nos olhos, que diz, em seu coração já cometeu adultério com ela. A gente tem uma das primeiras que diz só olhar, não diz atentar, diz olhar para uma mulher. E quando a gente vê esse olhar está aqui em uma dos significados, que é: com o olho do corpo estar possuído de visão, ter o poder de ver, perceber pelos sentidos, fitar os olhos. Então é de fato olhar diferente. Não é só ver, é olhar diferente. É interessante e é importante que a gente tenha isso em mente. Por quê? Tem até alguns conceitos que a revista trouxe que eu vou discordar em partes e vou trazer para vocês para a gente discutir. Mas antes da gente falar sobre o divórcio, o primeiro objetivo é entender o adultério. Então, quando a gente vê Jesus falando, ele já começa isso no homicídio. Quando ele está falando sobre o homicídio, ele fala: vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer? Não é que ele está mudando, né? Ele está querendo dizer: olha, o que eles entenderam não necessariamente é isso. Foi dito do que era para dizer, mas não foi dito da forma como era para ser dito. Então, eles disseram: olha, não matarás. Ok, mas eu estou dizendo: se você ficar com raiva, se você tiver um sentimento ruim, você já está no caminho. E a mesma coisa que ele está dizendo aqui: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Não adulterarás? Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu o adultério no seu coração. Então a revista primeiro traz definição de adultério. Eu acho que isso é claro para todo mundo, né? Acho que isso é claro. Não quero entrar em tantos detalhes, mas adultério é você se relacionar com alguém que não é seu, que não é seu, que não é sua, né? E nós estamos falando que dentro do casamento, Deus uniu o homem e a mulher, e a mulher é do homem, assim como o homem é da mulher, como uma só carne. O que fugir disso, e qualquer relacionamento que fuja disso, é adultério. Então, qualquer relacionamento extraconjugal é adultério. E aí Jesus, ele começa a dizer: olha, mas o adultério, ele vem antes do fato em si. E é isso que ele quer dizer. A revista aqui traz: para Jesus, a gênese do adultério, ou seja, o início do adultério, está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Nada, nenhum adultério vai começar no trombar da rua com uma pessoa que você nunca viu. Não estou fazendo nada, trombei com você. Não, isso não vai acontecer. Se isso acontecer, é outro problema. Provavelmente esse homem está abusando daquela mulher. Mas conhecendo o coração da mulher, conhecendo a forma como a mulher se relaciona, nenhuma mulher tromba com alguém. Não. O homem é meio besta mesmo, né? Entendi. Esses caras que eles acham que uma pessoa aleatória na rua, mas ela se encanta com você na rua. Exato. Você tá passando aí e você fala: nossa, depois desse filme eu acho que eu me encantei. O homem se emociona muito facilmente. O homem é muito emocionado. E ele veio de fábrica. A gente precisa ser intencional para não se emocionar tanto assim. Então é um trabalho, é uma desconstrução. Não que isso seja uma justificativa, mas
Só muda isso quem tem Cristo. Quem não tem Cristo não vai lutar contra isso. E a gente sabe que nós viemos de uma natureza pecaminosa. Então, o fato da gente nascer, crescer, nós já estamos dentro do pecado. Então, só quem nos tira do pecado é Cristo. E a natureza do homem é essa. A natureza do homem é essa, perdida. O homem olha e já começa a imaginar muitas coisas. Mas a mulher, ela precisa ser conquistada. Se eu estiver falando alguma coisa aqui, se corrija. E às vezes, dentro do casamento, às vezes quando começa a querer ouvir coisas que às vezes não ouvem dentro do casamento, começa a dar ouvido, emprestar ouvido para coisas que vão entrando no coração. E aí Jesus está dizendo, aí está o perigo, aí que começa o perigo. Quando o coração, quando o seu interior começa a entender de uma forma diferente, é aí que a gente precisa cortar. E o que dizem para vocês? Não, dizem para vocês que você só não pode ir às vias de fato. Jesus está querendo dizer, não, tem um passo mais. Porque se você olhar e desejar, tem alguma coisa errada no seu coração. Seu coração já não está mais onde ele deveria estar. Já tem algo errado que precisa ser corrigido. Ou seja, você já está pecando. Porque a ponto de você olhar e sentir desejo de tal forma que você quer consumir essa pessoa, você já está fora. E aí aquelas pessoas, algumas que ouviam Jesus, elas debatiam sobre esse tema. Mas Jesus ele é muito claro em dizer, olha, não tem muita margem para discussão aqui. E aí ele fala, tanto não tem margem para discussão, que aí ele traz uma palavra dura, que muitas vezes a gente olha aqui e fala, não, Jesus está falando da maneira figurada. Sim, ele está falando de maneira figurada. Mas olha a profundidade disso, ele poderia usar muitos exemplos. Mas ele fala, depois que ele termina de falar, olha, o seu coração é aí que está o problema, ele vem e fala assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca. Tira fora. Tira fora, porque é melhor que você entre caolho no céu do que você nem entra. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro será tirado do inferno. E aí, ele não contente em usar o olho, ele usa a mão. Como exemplo. Ele vem falar, se a sua mão direita fizer com que você peque, olha que ele está falando a mão direita. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula está à toa aqui. A mão direita, com exceção aos canhotos, mas a figura do direita diz como principal. Então, se a tua mão direita faz com que você peque, mesmo que ela seja a sua principal ferramenta, corte, joga fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro no inferno. Jesus, ele mostra que existe uma seriedade nisso que ele está falando. Ele vai ao extremo, mas ele está mostrando, você precisa ir ao extremo para entender isso. É preciso ir ao extremo. E a gente vai trazer para os nossos dias o que pode ser o extremo disso. E que muitas vezes é necessário. Então, vamos lá. O que está fazendo entrar no meu coração, talvez, um desejo como esse? O que está fazendo aí? Você precisa começar a refletir. E para você refletir, você precisa entender que isso está no seu coração. É aquilo, ó. A primeira etapa para que você se cure de algo é você entender que você está doente. Porque quando você ficar negando, você não vai tomar nada. Nenhum remédio para ser curado. Mas a partir do momento que você olha e fala, cara, Jesus falou que se pensar e desejar, e ele vai a fundo, pensar e desejar, os nossos pensamentos, e principalmente os das mulheres, eles não param. A Isa está aqui me ouvindo, mas ela está pensando no dia 10 ao mesmo tempo.
A gente, homem, não consegue pensar de forma tão dinâmica assim. Às vezes a gente está em casa, eu estou fazendo alguma coisa, a Jéssica fala, e eu chego perto dela. O que você falou? Deixa eu olhar para você enquanto você fala, porque se eu estou fazendo outra coisa, eu não vou conseguir entender o que você está fazendo. É assim, mas, quando a gente começa e para e pensa, olha, parece que os meus pensamentos estão muito voltados para algo, para uma coisa. E se essa coisa, se esse algo é algo que Jesus já disse que os meus pensamentos não têm que estar lá, e aqui pensando, se o marido, ele começa a perceber que a cabeça dele está voltada para alguma mulher que não é a esposa dele, ele precisa voltar aos passos e falar, quanto que isso funciona? Em que momento que isso se torna mais forte? Em que momento? E aí você vai mais. A mesma coisa a mulher. Se a mulher começa a pensar em outro homem, que não é o seu marido, tá, peraí. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, Você leu até qual? oferece. É o. Até o. Sim. Sim. Existia essa lei. E as pessoas questionavam Jesus sobre isso. Mais pra frente ele vai falar um pouquinho sobre isso. Que a gente vai falar. Mas lá em Deuteronômio, diz e abre essa brecha de que se esse marido encontrar algo. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que é repróprio, por que ela encontrar algo que nela que é repróprio? O que seria isso? Um defeito. Dará certidão de divórcio à mulher e mandar embora. Nessa época, o homem não tinha defeito, tá? Então é o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito, né? O que foi dito? Que para se divorciar basta entregar a certidão de divórcio. É exatamente isso que está dizendo aqui. Dará a certidão de divórcio à mulher e mandar embora. Mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Ou seja, volta para a condição anterior. O que é adultério? Pecado. Faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério também, uma cadeia de adultério, uma cadeia de pecados. Então Jesus está dizendo, olha, veja bem, e aqui ele abre, né, e aqui a gente pode ver em várias canções, é o 32, o 5:32. Aqui na NVI que a gente leu, diz que, exceto por imoralidade sexual. Na NTLH diz, a não ser em caso de adultério. Então, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, tem um ponto aí. A Bíblia Viva diz, se não for por causa de infidelidade. Outra diz aqui, na King James, exceto por imoralidade sexual também. Então existe veja bem, um salvo-conduto aqui, de que existe um motivo pelo qual o divórcio ele passa a ser aceito. É basicamente o que Jesus está dizendo. Não é por qualquer motivo, como foi dito antes. Se encontrar nela alguma coisa que não te agrade, cara, isso não faz o menor sentido. Eu estou dizendo que existe um caso, e aí ele abre esse ponto aqui, exceto por imoralidade sexual. Aí nesse caso sim, poderia existir o divórcio. E aí, cara, aí abre um leque porque é um ponto crítico desse assunto.
O adultério, a imoralidade sexual, ela também pode ser perdoada. Né? Ela também pode ser perdoada. Então, trabalhar com essa linha de que não existe um caso, tal, talvez, enfim. Esse ponto é essa linha é muito fina. Essa linha é muito fina para a gente tratar. É muito difícil de falar sobre esse tema. Porque as pessoas às vezes ficam procurando e caçando justificativas para seus erros. No momento que Jesus está querendo dizer, não, você pode divorciar. Ele está dando aqui um exemplo de que, olha, talvez exista um caso aí. E aqui quando a minha Bíblia, ela traz aqui imoralidade sexual, ela traz aqui o termo grego que é porneia, ela está falando de práticas sexuais ilícitas, sobre pornografia, sobre prostituição, enfim, sobre algo bem pesado, bem pesado. Então é muito difícil falar sobre esse tema, mas nós precisamos prezar pela indissolubilidade do casamento. O ponto é que para chegar nesse, aí por isso que a gente precisa ter a conversa, por isso que a gente precisa ter o acompanhamento, porque para chegar nesse motivo que seria o plausível para o divórcio, existem muitos passos antes, que podem ser recuperados ainda antes. Por isso que quando a gente fala que a igreja é uma família, ela é uma comunidade que pode ajudar e trazer luz a isso, é nesse sentido. É nesse sentido. Nós não precisamos esperar chegar nesse momento, nesse ponto, para simplesmente acabar com o casamento. Então, nós precisamos prezar sobre o que foi pensado no início. O que foi pensado por Cristo que o casamento é um só, é para a vida toda, e é o homem para a mulher se tornando um. Então vamos lá trazer, eu só pulei para o tópico 3 aqui da revista, se vocês estiverem acompanhando a revista, porque eu segui o texto, tá? E o tópico 2 ele vai falar sobre os dois temas em paralelo. Mas o divórcio está exatamente no tópico 3 aqui, a insolubilidade do casamento. Então, na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Bom? Então, Paulo, ele traz uma visão sobre o casamento tão linda. Se alguém puder abrir Efésios 5, 25, e Efésios ele está dando alguns conselhos sobre o casamento, sobre papéis, e deixa eu ver aqui a partir de qual que a gente pode ler. Efésios 5. A partir do 22, porque exatamente é o 22 que é o ponto polêmico dessa história que nós temos visto nos dias de hoje. Então vamos ler do 25 até o 26, tá bom? 22, desculpa, 22 até o 26. Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada uma a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. O que é? Tem bastante coisa ainda, depois ele vai falar sobre mais outros temas. Mas vamos lá. O 22, acho que todos vocês já ouviram. E o 22 é um ponto polêmico, principalmente nos dias de hoje, onde o feminismo tem crescido de uma forma gigantesca. E aí eles falam, esposa, submeta-se, na tradução que a Isa leu. Aqui na NTLH diz, esposa, obedeça ao seu marido. Obedeça ao seu marido. E isso traz um ponto em que, hoje em dia, as pessoas falam, não faz o menor sentido uma mulher obedecer ao marido.
faz o menor sentido. E não tem como você discutir com pessoas que não têm o básico que nós temos, que é Cristo habitando dentro de nós. É como se eu olhasse, vamos para a discussão de sempre. Depois mudou, mas a discussão de sempre do futebol é como se um brasileiro e um argentino, os dois estivessem conversando e o argentino falasse: o Maradona foi o maior da história. O brasileiro não foi o Pelé. O argentino vai falar: não, foi o Maradona. O brasileiro vai falar: não, foi o Pelé. Não vai chegar em conclusão nenhuma. Não vai chegar em conclusão nenhuma. A mesma coisa que nós ouvimos feministas falando para todas as mulheres, e às vezes as mulheres que estão dentro da igreja dão ouvido para essas outras mulheres, falando: nenhum homem manda em mim. E Paulo está dando conselhos acerca do casamento. E ele começa: esposa, obedeça ao seu marido, mas ele diz: como você obedece ao seu? Porque ele completa: o seu marido, o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu povo. Assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer ao seu marido. E aí ele traz esses conselhos para a esposa. Só que aí no 25 ele vira para o marido e ele fala assim: marido, ame a sua esposa. De que forma? De que forma que o marido tem que amar a esposa? Como Cristo é igreja. Como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E aí, minhas queridas, como não se sujeitar ao homem que dá a vida por você? Está vendo como as coisas se encaixam? Como não se sujeitar a alguém que se sujeita a Cristo? Para a gente ver que no fim as coisas se encaixam. Mas se encaixam por si só? Não, se encaixam por Cristo também. É só assim que funciona. Porque, se não, é uma reunião de duas pessoas lutando pelos seus próprios interesses. E aí não funciona. Não funciona. E aí, começa: não, porque ele isso, não, porque ela aquilo, não, porque ele isso, não, porque ela aquilo. Quem que é o beneficiado ou prejudicado de tudo isso? Eu. Mas, meus queridos, Cristo se doou. Deus entregou sua vida. E é esse tipo de amor que ele está falando que tem que existir dentro do casamento. E aí a gente não briga com Jesus e fala: não, mas, pô, por favor, né? Não, porque a gente não tem a mínima moral para brigar com Jesus. Porque a gente só está aqui por causa dele. Então Paulo está dizendo: olha, o casamento, ele só vai funcionar com essas orientações. E nunca é uma obrigação de um só. Nunca é uma obrigação de um só. Então, para que o casamento não termine, para que o casamento não entre em ruínas, Cristo precisa estar dentro dele. Dentro do casamento e dentro das pessoas do casamento. E aí a gente começa a entender o porquê que o jugo desigual não funciona. Aí a gente começa a entender porque quando nós começamos a querer entender alguma coisa da vida, eu cresci na igreja. Quando a gente começa a crescer, virar adolescente, começa a entender um pouquinho, gostar das menininhas. As menininhas gostar dos menininhos, cara. Em hipótese alguma, quando você está crescendo numa igreja, você está tentando sair? Você quer fechar ou quer sair? Às vezes passa aí dá uma enroscadinha, né? Em hipótese alguma, um pré-adolescente, um adolescente que está crescendo na igreja,
Ele olha para a igreja e fala, não, daí vai vir minha esposa. Escola que tem mais oferta, né? É lá na escola que funciona mais. Depois você vai crescendo e você começa a não entender. Os questionamentos da minha época de adolescente era esse. Qual o problema de achar alguém fora da igreja? Depois eu trago para a igreja. Isso é uma mentira que Satanás conta para a gente sobre o amor evangelístico. Não existe. Não existe. E aí a gente começa a entender por que não existe. Porque Paulo está dizendo, olha, como é que você vai, se a mulher não vem na igreja, como é que você vai explicar para a mulher que ela precisa se sujeitar ao marido dela? Porque ele se sujeita a Cristo. Então, por tabela, você tem que se sujeitar a ele, porque ele está sobre Cristo em cima dele. Então, o que ele está fazendo é o correto. Se ela não acredita em Cristo, como é que esse homem vai se entregar por alguém que não acredita em Cristo? Vai se doar por alguém que não acredita em Cristo? E aí você vai e entende. Claro, existem exceções. Existem exceções que, pela misericórdia e graça de Deus, as coisas vão dar certo. Pela misericórdia, graça, muita oração, muito preço pago, muito sacrifício. Às vezes acontece de já existir um casamento, e aí depois do casamento já feito, um vem para a igreja e o outro ainda não. E essa luta acontece. A minha sogra é um caso desse. Eles são lá do Ceará, lá de Fortaleza. Minha sogra é do interior ainda. Depois foi para Fortaleza, meu sogro já era de Fortaleza. Eles vieram para São Paulo, ela estava grávida da Jéssica, já tinha 2 filhas, e nenhum conhecia Cristo. Ela tinha teve alguns contatos ali. Mas depois que ela veio para São Paulo, ela começou a se firmar na igreja, começou a conhecer a Cristo, andar com Cristo, ter experiências com Cristo. E meu sogro não. Por muito tempo, meu sogro, o que ele recebia, ele gastava no ar. E os dois aqui, longe da família, que era do Ceará, longe. Imagina a dificuldade, já com 3 meninas, depois que veio a 4 ainda. E aí é difícil. Poxa, mas ó, é muito assim. Muito assim. A situação aconteceu. Agora você vai escolher entrar nessa briga o que você quer. Então veja bem, quando a gente fala de adultério, de problemas de violência no casamento, sempre existem sinais. Por isso que a gente precisa ser treinado antes, para aprender a ver esses sinais. Porque a paixão, ela fecha os nossos olhos. Quando você está apaixonado, você não vê defeitos. Você não vê defeitos nas pessoas. Está todo mundo olhando. É aquele pedacinho aqui da casquinha do feijão dentro. Só você não vê. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo e falando. Até dá risada às vezes. Mas quando a gente está ali no auge da paixão, a gente não percebe. Então, se a Bíblia está dizendo sobre o jugo desigual, é porque ela está entendendo que isso vai ter consequência depois sobre um patrimônio que é a família, que é a base da igreja. Então, para que a gente chegue nesse nível de que o casamento aqui ele é blindado, os dois precisam estar em Cristo. E somente assim vai dar certo. Para quem é casado sabe que é só assim. É só assim. Porque vai ter dia que você não quer ouvir a voz. Não quer ouvir a risada. Não quer. Vai ter dia. Mas aí você pensa, é só um dia. Eu não estou firmado somente com ela, eu estou firmado primeiramente em Cristo. Primeiramente em Cristo. Para a gente chegar nesse nível, a ponto de que o divórcio ele não entra no nosso casamento, seja blindado, Cristo precisa estar. E aqui para a gente finalizar a primeira lição, eu deixei por último, porque é algo que eu queria conversar com vocês, que é algo que eu concordo
Peronomútil, o comentarista, porque o tópico 2 vai falar o que rege o coração regerá o corpo. E é basicamente essa lição que Jesus está querendo dizer. Quando ele fala de homicídio, quando ele fala de adultério, ele fala tudo começa antes, tudo começa no coração. É lá no coração. Então ele vem, ó, o pecado não estará restrito apenas ao ato, que era o que os fariseus, os religiosos achavam. Não, se eu não fizer, aqui a linha, né? Viver aqui. O que eu não posso é passar por cá. Mas enquanto eu estiver aqui, está tudo bem. E hoje em dia, às vezes, a gente quer saber onde é a linha, né? Para muitas coisas, né? Até onde eu posso ir, pastor? O pastor não está aí e não ia me deixar mentir. Até onde? Pode. Né? Por que você quer saber? Você quer viver aqui mesmo? Você quer viver no limite? E as pessoas viviam, os religiosos viviam nesse limite. Viviam nesse limite. E Jesus está querendo dizer, olha, não, existe algo antes. Então, a revista traz aqui que do coração, e a Bíblia diz que do coração provém todos os sentimentos. Então, o coração é o lugar do sentimento, é o lugar das paixões, fala do homem interior, da mente, da vontade, da alma, da inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e das paixões. Por isso que nós precisamos mudar o nosso coração quando a gente aceita Cristo. De tal forma que a gente deixe de querer aquilo e passe a querer o que Cristo quer. E é esse processo que nós estamos, na vida inteira até Cristo nos levar. Para tudo, para tudo. E aqui eu só achei que o comentarista foi infeliz quando ele diz assim: o homem é o que pensa. Eu deixei um asterisco aqui, porque não necessariamente você é o que você pensa, senão nós estaríamos perdidos. A gente pode dizer que a gente é aquilo que a gente alimenta dentro de nós. Mas quantas vezes nós mesmos nos recriminamos por aquilo que nós pensamos? É isso aí, é a nossa luta diária. É a nossa luta diária. Alguém fecha a gente no trânsito, dependendo do dia que nós estamos. Ah, se batesse ali na frente, bateu, Jesus. Nossa, eu já fico muita raiva. Eu fui almoçar e tava com os amigos assim, né? Aí a gente almoçou num restaurante na Paulista, não é tão baratinho, né? Por 50 e poucos reais. Aí a gente foi pro outro lado para esperar a comida, o pessoal do aplicativo também para esperar a comida. E aí o banheiro deles estavam lavando. Tá bom, aí eu saí, tava lá fora, eu pensei, já deve ter terminado, vou lá só pra um xixi rapidão. Fui lá. Aí o cara no caixa olhou: moço, você tá pensando em alguma coisa? Aí eu: não, você tá com alguma dúvida? Como assim, dúvida do que, cara? Aí que você veio aqui, entrou e usou o banheiro, eu falei: cara, eu acabei de almoçar aqui. Aí eu olhei pra ele assim, uma vontade de xingar ele, falei: vocês estavam limpando a banheira, aí eu saí e voltei, se você quiser. Eu mostrei assim, ó, eu paguei aqui, falei: nem precisava estar te mostrando isso aqui, ó. Eu acabei de almoçar aqui. Aí eu respirei de novo e falei: obrigado, desculpa aí. Mas a vontade era o pensamento, né? Era de fazer cara e fala: como assim? Exato. Por isso que eu achei um pouco infeliz dessa frase, de dizer, ele ainda diz: é sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Nossa, Não necessariamente. porque se a gente fosse que a gente sentisse, não ia querer o mundo traga isso hoje, né? Porque a gente já me sente, porque, eu sinto isso, é porque eu sou tal coisa. É porque eu sinto atração por tal pessoa e que eu sou tal coisa. Mas então você é raiva? Você é maldade? Que a gente sente essas coisas também. A gente não é. sente isso. Não tem como Exatamente. Eu concordo. E aqui ele constrói um pensamento. Eu acho que ele só falou no começo, porque depois ele fala: os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. De fato, quando a gente faz algo é porque aquilo já nasceu dentro de nós. Quando a gente age de alguma forma, isso antes já veio do nosso coração. Sim, os nossos pensamentos e sentimentos, quando alimentados,
eles começam a crescer dentro de nós. Aí sim. Então, é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, ou seja, você tem que olhar, pensar e alimentar esse desejo. Não é somente olhar e normalmente, tanto acontece com mulheres, tanto acontece com homens, você olha e só bonito, você tá bom. É diferente. Então, sim, os nossos sentimentos, eles são motor determinante para toda a nossa conduta. E aí ele completa: o que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Sim, ele está semeando. Agora, ver um lapso na nossa mente, isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Tá? Então vamos lá. Tiago 1, 14 e 15. E exatamente o exemplo que ele dá não é exatamente da forma como ele escreveu. Então quero crer que foi só uma falha aqui de expressão que passou por todos os revisores. Mas olha o que Tiago diz. Vamos fazer assim, né? Em vez de ler do 14, em vez de ler do 14, lê a partir do 12, Tiago 1, 12. Até o 15. Tiago 1, 12. Feliz é... Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu a quem Senhor. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos levam-nos ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então, os desejos, se não forem cuidados, eles se tornam pecados. E o pecado, quando está maduro, traz a queda, a morte. Então, existe um processo. O pensamento, ele vai na nossa mente o tempo todo. Então, nós definitivamente não somos aquilo que a gente pensa, mas nós somos aquilo que a gente alimenta dentro do nosso coração. Aí sim. Então, por isso que Ezequiel 11:19 vai lá e diz: me tira esse coração de pedra e me dá um coração mole, um coração novo, para que eu possa ser renovado. É só assim. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a gente só vai conseguir mudar quando chegar no nosso coração, quando atingir o nosso coração. Muitas vezes atinge o nosso intelecto, a gente fala: faz sentido. Muitas vezes não faz sentido, a gente olha e fala: não faz sentido, mas a gente acredita que aquilo é verdade, então a gente faz mesmo não fazendo sentido. Mas às vezes as coisas até fazem sentido, mas não adianta só fazer sentido, tem que entrar, tem que fazer morada, tem que achar um terreno que faça crescer, florescer, para que os nossos atos a partir daí sejam transformados. Tá bom? Então, queridos, é basicamente isso sobre essa lição. A gente toma uma água para falar a próxima é mais curta. Essa ela era mais polêmica, mais chata, mais delicada mesmo. Mas o resumo dela, a gente pode ver a conclusão. Diz assim: pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Deus. Então, basicamente, se Cristo não tiver, o casamento está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Eu fiquei devendo uma coisa para vocês que eu lembrei agora, que é quando questionam Jesus sobre o divórcio, porque ele falou: ele é certo por conta disso, né? Lá em Mateus 19, questionam Jesus sobre isso.
Então vamos lá, só para ler Mateus 19 a gente finaliza. Fiquei devendo, então vamos. Porque exatamente as pessoas questionam o que Moisés disse lá sobre a carta de divórcio que a gente lê no Deuteronômio. Então, diz assim: quando aconteceram essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus religiosos aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Parece a serpente falando com ela, né? Parece a serpente falando com ela. É permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? É exatamente o que a gente leu. Diz aí, Jesus, o que Moisés? Se Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Se o coração não fosse tão duro, Moisés não precisava ter dito aquilo. Mas hoje nós temos a oportunidade de orar para que Deus transforme o nosso coração, para que isso nem passe pela nossa cabeça, e que essas questões e qualquer outro tipo de problema que venha acontecer, nós temos uma família aqui, experiências diferentes, que podem ajudar um ao outro, para que isso não venha a acontecer.